Meus irmãos, boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa querida. Mais uma vez, vamos nos sentar de forma confortável, descruzar os braços, as pernas, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que é quem intercede por nós diariamente, é nossa advogada que cuida de nós, de todas as nossas causas e necessidades. Nesses momentos, vamos também pensar em nossos irmãos necessitados de toda ordem, nossos familiares todos, nossos irmãos trabalhadores que aqui hoje não puderam estar. Que todos possam receber as nossas vibrações de amor e de paz. E o nosso pedido de socorro à equipe espiritual que nos assiste, nos ampara diariamente, para que estejam conosco, se aproximando de nós, nos trazendo lentivo, curando as nossas dores mais profundas, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos preparados para uma semana de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde para todos. Assim, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos todos juntos, com amor em nossos corações, com sinceridade de alma e de mente, orar juntos, para que Jesus receba a nossa prece humilde e simples, em benefício de todos os nossos irmãos que sofrem, de toda ordem, sofrem de doenças de todo tipo, em seus lares, nas ruas, nos abrigos, nos hospitais, nas UTIs do Brasil e do mundo. Pedimos também, Senhor, através dessa prece, por nossos irmãos que sofrem com as enchentes, com os alagamentos, estão desabrigados, necessitando de tudo, de todo conforto. Que Jesus tenha misericórdia dos nossos irmãos e de todos nós que aqui estamos, encarnados e os desencarnados, que sabemos, estão também nossos irmãos e necessitam da nossa prece, do nosso carinho, da nossa compreensão. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vós é o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos irmãos, vamos receber a nossa palestrante de hoje, Dona Terezinha, que se deslocou tão longe para estar aqui conosco nessa tarde. Nós somos eternamente gratos, Dona Terezinha, pela sua presença querida. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Fique à vontade, essa casa é sua. Obrigada. Pois é. Boa tarde, é uma alegria muito grande estarmos juntos. Eu que agradeço pela oportunidade de vir para o céu. Acabei de tirar uma foto, né? Coloquei lá no grupo espírita, né? Um colega, cadê você? Está de férias kardecianas? Aí eu falei, não, eu estou no céu. Muito proveito com a foto, gente. Mas é uma alegria muito grande estarmos juntos. E mais alegria ainda é a gente encher o coração de esperança num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Enquanto a nossa irmã lembrava na prece, aqueles que sofrem com as enchentes. Eu tenho uma amiga que nesse momento está em Juiz de Fora e ela disse que nunca viu tanta dificuldade. E outra amiga que está em Israel, hoje eu não posso participar do grupo, Terezinha, porque
já fui 6 vezes para o abrigo antibombas. Então, assim, em todos os lugares a gente vê o sofrimento. E o nosso estudo de hoje vai ser justamente sobre as aflições e como é que a gente pode crescer com as aflições. A gente fica pensando, né, nessa época que a gente está vivendo, e às vezes a gente queria, é lógico que eu mencionei a minha amiga que está em Juiz de Fora e a minha amiga que está em Israel, justamente porque a gente fica pensando, né, qual é a diferença de ser ou não nossos amigos que estão sofrendo. A gente se sente mais inclinado, mas quando a gente vê o sofrimento alheio, seja ele qual for, a gente não tem como dizer mais, né? Dizer assim, não tem nada a ver, é longe, isso aqui não tem nada a ver comigo. A gente está aprendendo com todo o sofrimento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, nos dias de hoje. O que nós estamos aprendendo? Que o sofrimento de um afeta a todos. Não adianta, né? O que a aflição de um do outro lado do mundo também é a nossa aflição. Eu tenho uma amiga que ela trabalha, né, com um tipo de terapia, que é a terapia comunitária. E uma vez a gente conversando, ela trabalhou na África, na Suíça, em vários lugares. E a gente falando justamente sobre isso, né? As dificuldades humanas são as mesmas em todos os lugares. E é nessa hora que a gente para escutar a voz do Mestre, a voz de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para vocês terem uma ideia, as bem-aventuranças é tão difícil de compreender sem a doutrina espírita, que mesmo a inteligência brilhante como a de Eurípides Barçanufo, todo mundo conhece, eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui tem uma ideia de quem foi Eurípides Barçanufo, um grande nome do espiritismo. Ele era professor, Eurípides é professor. Para vocês terem uma ideia, a minha filha foi a um encontro pedagógico e o professor que estava apresentando disse, quem conhece aqui o grande educador Eurípides Barçanufo? Aí a minha filha levantou a mão, mas as 2 meninas, vocês são espíritas, né? Porque ele é da área pedagógica, era um grande nome da pedagogia em Portugal, conhece o trabalho de Eurípides Barçanufo, mas a gente só conhece ele como espírita, ainda bem. E o Eurípides, antes de se tornar espírita, ele tinha uma dificuldade imensa de compreender, ele lendo a Bíblia, ele tinha uma dificuldade imensa de compreender as bem-aventuranças justamente por causa disso. Porque o que é bem-aventurança? É a felicidade, né? E aí, como é que você pode ser bem-aventurado? Como é que você pode ser feliz estando aflito? E essa é a pergunta, né? Como que você pode ser feliz estando aflito? E Jesus diz isso, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E com a doutrina espírita, nós vamos entender aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, o significado real das nossas aflições. Porque parece absurdo a gente ter um pai que não se importa com o sofrimento dos seus filhos, né? Que Deus é esse? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Onde está Deus quando a gente vê tanto sofrimento? Quando a gente vê tanta tragédia? Né? Por que Deus permite que uma criança passe por isso ou por aquilo? Por que se Deus existe, aqui vocês escreveram maravilhosamente, o amor é a cura. Não existe outro caminho para curar a nossa alma que não seja esse o amor. Porque o amor é o quê? O amor é Deus, né? A Alta de Souza, grande poetisa, vocês têm campanha Alta de Souza aqui? Não, né? Mas conhecem a campanha Alta de Souza. A Alta de Souza é uma grande voz do Evangelho através da mediunidade de Chico Xavier. A Alta de Souza vai dizer que todo amor é Deus na vida, a criá-la e engrandecê-la, desde a penúria do charco à luz divina da estrela, porque o amor é Deus. Então nós começamos a questionar Deus
mas nós não compreendemos, porque a gente olha para Deus como se Ele fosse uma pessoa igual a gente, igual meu pai e a minha mãe, né? Eu fiquei sabendo essa semana, foi na faculdade, as meninas estavam comentando que teve um jovem que entrou, que disse que não vai trabalhar, que não vai fazer nada na vida, porque ele não pediu para nascer. E eu falei, pois é, lá em casa uma filha minha virou para mim e disse, eu não pedi para nascer. Eu falei, não só pediu, como implorou. E ainda me escolheu na loja de mães. Com tanta mãe para escolher, você escolheu quem? Eu. E ela começou aí, né? Porque a gente ainda não entende o mistério da vida. A gente ainda acha que amor é você gostar de mim, não é nem eu gostar de você, né? É você gostar de mim e fazer tudo que eu quero. A gente ainda acha que amor, que a pessoa que ama a gente, né, ela faz tudo para ver a gente bem. E uma pessoa para ver a gente bem faz tudo que a gente quer, né, meu amor? Na hora certa. Na hora certa, do jeito que a gente quer. E nós temos ainda uma visão do amor como apenas um afeto que nos traz prazer. E quando nós nos aprofundamos nos textos sagrados, quando nós vamos buscar o significado real de amor, a gente vai entender que amor é tudo aquilo que une. Que o amor é tudo aquilo que faz crescer, é tudo aquilo que engrandece. O amor é essa presença de Deus, o amor é a cura. E aí a gente começa a pensar, né? Onde está Deus? Deus está do lado daqueles que sofrem. É estranho quando nós pegamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo lindo, Cristo Consolador, que ele vai, é um comentário ao capítulo 6. Primeiro vem o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E esse capítulo Bem-aventurados os aflitos, ele é enorme, né? Ele é muito grande. Nós temos, eu acho que ele é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, porque aqui Kardec se aprofunda nessa ideia de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Quando a gente pensa em justiça, a gente pensa no tribunal, no fórum, nos advogados, naqueles que nos vão defender, na causa que a gente tem para ganhar. Se eu ganhar uma certa causa, me disseram que eu vou ganhar uma grana boa, viu? A moça disse que vai dar mais de 20 mil reais. Eu falei, é mesmo? Tomara que venha, mas eu não vou contar com isso. A gente mal conta com o que está na conta. E a gente fica falando, eu quero justiça, né? A gente se sente injustiçado e a justiça divina é diferente. E nós vamos aprender com o Espiritismo o que significam essas palavras. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Aquele que tem fome e sede de justiça é aquele que deseja um mundo melhor, um mundo mais feliz, justiça para todos. Meu Deus, quando a gente está ali pensando, gente, nós estamos aqui bem confortáveis. Tem até ar-condicionado aqui, olha que maravilha, né? Estamos aqui bem confortáveis. Quantos irmãos nossos bebem a água da lama da estrada, ainda hoje, em vários países. Eu estava ali, quando eu entrei ali no banheiro, eu dei descarga, eu pensei, meu Deus, quantas crianças morrem nesse momento de fome, de sede? Quantas estruturas estão sendo destruídas pela guerra? O trabalho que dá para a gente construir. Você não consegue construir essa casa num dia. Não consegue. Essa casa aqui, ela levou tempo para ser erguida. Mas se você colocar uma dinamite aqui, ela é destruída em 30 segundos. E a gente fica pensando o tempo que leva para construir. O tempo que a gente gasta para fazer e vem uma bomba e destrói tudo. E aí a gente começa a pensar nisso que Jesus está dizendo aqui. Os que têm fome e sede de justiça. Somos todos nós que desejamos caminhar com Jesus. Ele vai dizer assim, bem-aventurados os que sofrem em perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. A essa justiça divina, aqueles que trabalham em favor do bem. Aqueles que trabalham em favor do bem, muitas vezes vão encontrar oposições de toda a natureza. Gente, não é fácil manter uma casa espírita.
A gente que tem responsabilidades na casa espírita e a gente que sabe o tanto de espinho que a gente é, espinhoso que a gente é, né? Me lembrei do meu amigo, agora o nome da esposa dele era Rosa. E a Rosa, né? E a Rosa dela é brinquedo, então, gente. Aí eu falei pra ele, cara, você quer a Rosa, não quer os espinhos? Oxe, né? O nome da minha filha é Rosália. De vez em quando eu lembro isso ao meu genro, né? Meu genro, por sinal, é aqui de Anápolis, né? Maravilhoso. E a gente começa a pensar justamente nisso, porque nós não somos pessoas fáceis. A gente sabe, acha que o parente é que é difícil, né? E a gente não é difícil para o parente, não, né? Então não é fácil a gente manter uma construção de amor, uma família, qualquer tipo de trabalho, qualquer trabalho em equipe. O amor é a cura. E aí vem Jesus nos lembrando isso. Os que sofrem perseguição pela justiça, por causa da justiça, são aqueles que renunciam, aqueles que ficam silenciosamente, suportando às vezes, não estou dizendo que para ninguém suportar a violência, mas às vezes a gente precisa fazer algum sacrifício para manter uma determinada obra. Às vezes essa obra é a nossa própria família, né? Às vezes a gente ali na família tem pessoas que pensam de uma forma totalmente diferente da nossa e nós não vamos entrar em contenda, porque nós escolhemos um caminho da justiça. E o caminho da justiça divina que Jesus nos ensina aqui no Sermão das Bem-aventuranças é justamente esse. Ele vai dizer, sede misericordiosos, como o Pai Celestial é misericordioso. Porque Ele faz com que se levante o sol sobre bons e maus e a chuva caia sobre justos e injustos. Então a justiça divina é essa. Quando a gente vê quem é que não sofre, gente. Eu quero saber quem é que nunca sofreu nada nesse mundo. Conheço uma, Condessa Paula, está lá no Céu e o Inferno de Allan Kardec. A provação da Condessa Paula, o espírito feliz, está no livro Céu e o Inferno, era justamente essa, não ter uma dor, não ter um desgosto nenhum. E ela vai rica, bonita, inteligente, generosa, condessa, amada por todas as pessoas. Para vocês terem uma ideia, na posição social dela, tudo aquilo que uma pessoa normal precisava, ela gastava a metade para destinar o resto para os pobres. Vê se não é o nosso sonho, meninas, ser igualzinho a elas, né? Mas o que acontece? Ela diz que aquela foi a provação mais difícil, a prova mais difícil da vida dela. Aquela prova que ela escolheu. Justamente, né? Bem-vindos. Aquela prova que ela escolheu, justamente por ser a mais difícil, ela se preparou muitas e muitas vezes, né, para ela. Por quê? Porque você viver aqui nesse mundo sem ter nenhum desgosto, sem ter nenhuma aflição, você vai ser uma criança mimada quando você, até que idade, né? Porque é justamente as dificuldades, as aflições, aquilo, né, que vai nos colocando uma certa disciplina. A gente cresce, todo mundo tem dificuldade, e as dificuldades também vão nos ensinando a sermos um pouco mais solidários. Todo mundo que passou fome na vida sente compaixão de quem passa fome e tenta fazer alguma coisa. Todo mundo que já teve, toda mãe, quando vê uma criança chorando, a gente que é mãe, quando vê uma criança chorando, a gente já, né, sente aquele arrepio. Meu Deus, o que essa criança tem? Por quê? Porque é assim, a experiência vai nos dando uma capacidade de compreensão melhor da vida. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, justamente porque essa pessoa também que passa pela aflição, ela tem essa experiência, e ela vai ser aquela pessoa que vai ser solidária, e na solidariedade dela, da dor do sofrimento que ela viveu, e ela vai ajudar alguém, ela também sente algum consolo. Vocês podem ter certeza, não há um remédio maior para as nossas dores do que a caridade, do que nós sairmos de nós mesmos em busca de outras pessoas. Então às vezes a gente fica pensando, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? A gente quer explicações, né? Por que nasce uma criança naquela situação? Kardec vai dizer aqui no Evangelho que há uma justiça nas aflições, né? Ele vai dizer, olha, se
se Deus é soberanamente bom e justo, Ele não pode agir caprichosamente nem parcialmente. Ele não pode ser bom para um e ruim para outro. Então ele vai dizer aqui, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois se Deus é justo, há de ser justa essa causa. Aí alguém pode dizer, então Terezinha, eu passo por tudo isso porque eu fui muito ruim na outra encarnação. Gente, não é assim. Nós estamos vivendo um processo de evolução. Os animais sofrem, os passarinhos sofrem, todos sofrem no mundo, todo mundo que está nesse mundo, né, todos os seres desse mundo passam por situações. A diferença entre nós e os passarinhos é que a gente fica reclamando, né? E os passarinhos não. Eles continuam a jornada deles. E aí vem a pergunta, Kardec vai colocar aqui sobre as causas atuais das aflições, né? Em O Evangelho segundo o Espiritismo tem esse capítulo lindo. Muitas das aflições que nós estamos vivendo, que eu passo hoje, de saúde e de outras coisas, elas têm uma razão de ser. A minha ignorância, coisas que eu não sabia fazer bem, não fiz bem e deu errado, né? Pronto, acabou. Tem coisas que deram errado. Tem coisas que deram errado e a responsabilidade não foi minha, foram as situações da vida. Aí a gente olha para aquilo, a culpa não foi minha, a responsabilidade não é minha, mas nós estamos passando por isso. E daí? E daí que nós vamos aprendendo a sair do lugar. O que você faz? Que a criança cai, aí você deixa ela, toda vez que aquela criança cai, você pega, levanta, aí coitadinha, caiu. Toda vez que ela cair, ela vai aprender que ela vai precisar que alguém levante ela, coloque no colo e fique, ai, coitadinha, né? Ou então, faz igual meu pai dizia, levanta para cair de novo. Ou então faz igual a mim, tudo bem, filha, tá machucadinha? Tá bom, tudo bem. Vamos lá, deixa a mamãe soprar aqui, porque o sopro de mãe cura tudo também. Vocês devem lembrar disso, né? Então, a gente vai aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo a superar as dificuldades. A gente vai aprendendo a olhar para as outras pessoas. Então, a razão do sofrimento, realmente, a lei da vida, que impõe para todos nós a dor como uma igualdade, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Espírito Lázaro, no capítulo Sede Perfeitos, né? O item, o dever, ele vai dizer que Deus nos fez iguais para a dor, justamente para quê? Para que a gente possa ter uma experiência comum. Se eu falar aqui dor de cabeça, quem já teve dor de cabeça sabe o que é. Ai meu Deus, como é difícil ter dor de cabeça. Ai, a minha enxaqueca. A minha outra não sei o quê, a minha sinusite, será o quê? Cada um tem a sua experiência de dor de cabeça. Mas se eu falar aqui, nossa gente, um cruzeiro nas ilhas gregas, pode ser alguém aqui que tem essa experiência. Eu não tenho a menor ideia como deve ser bom, né? Deve ser muito bonito. Minhas amigas dizem que é uma maravilha, eu nem me chamo. Eu prefiro olhar no Globoplay. Então assim, o que a gente vai aprendendo? Motivos de felicidade. Para muita gente, motivo de felicidade, o que nos dá alegria? Um churrasco no fim de semana. Deus me livre de churrasco, gente. Eu não suporto churrasco, né? Tudo bem, não tenho nada contra quem gosta. Então, os motivos de felicidade nossos são justamente diferentes uns dos outros. Agora eu me lembrei, eu fui a uma festa na casa de um amigo e o cardápio era vaca atolada. Olha o nome, já começa pelo nome. E aí eu fiquei lá o tempo inteiro com fome, porque toda a mandioca estava dentro da coitada da vaca. Aí eu falei, deixa comigo, eu tenho uma amiga que também é vegetariana, aí eu falei, vou fazer uma vaca feliz. Aí eu criei um prato, você pega a lentilha, aí você tempera bastante a lentilha e tal. Aí ela fica daquela corzinha, aí você coloca louro, provolone, um monte de coisa, né? Depois você junta com a mandioca. Gente, é vaca feliz o nome, fica perfeito. Então, todo mundo gosta, todo mundo come. Então, os motivos de prazer são diferentes para cada pessoa, mas as angústias da dor são as mesmas. Então, nós temos as causas atuais das aflições e temos as causas anteriores também. Nas causas atuais das aflições, Kardec nos mostra como a doutrina espírita é a doutrina da esperança.
Gente, tem coisa mais difícil do mundo do que a gente chegar num determinado momento da vida e dizer, meu Deus, não importa a idade, eu fiz tudo errado. Tudo errado. E agora eu estou morrendo. Deixa eu ver que idade eu tenho, 65, então vou botar menos, tá? Eu tenho 50 anos de idade e estou morrendo, né? E a gente olha para trás e diz, meu Deus, eu fiz tudo errado. Ou então a gente chega no mundo espiritual como André Luiz. Diz, meu Deus do céu, né? E aí Kardec diz assim, que do mesmo modo que muitas vezes, né, quando a gente já desperdiçou a vida, a saúde, as forças já estão fracas, a gente se põe a dizer, né, se no começo dos meus dias eu soubesse o que eu sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado. A gente pensa assim nos dias de hoje. Mas a gente até fala isso mesmo, né? Kardec escreveu isso aqui. Se eu tivesse de começar, está aqui em causas atuais das aflições. Se eu tivesse de recomeçar, eu recomeçaria de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. E ele diz aqui, como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele também diz, perdi a minha vida. Contudo, assim como para aquele trabalhador, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Eu tinha um amigo que dizia, eu não acredito em reencarnação, porque eu duvido que eu escolheria nascer feio, pobre, com o nome de Francisco, lá no interior do Ceará eu nasci. E eu disse para ele, lembra que o teu sobrenome é tudo bem, tu é tudo isso, mas o teu sobrenome é alemão, ele tá? Né? Ele tinha um sobrenome alemão, maravilhoso, meu amigo. Então a gente não consegue entender, né, como que a gente escolhe uma reencarnação que a gente passa por tanta dificuldade. Mas por que a gente escolhe uma reencarnação para passar por tanta dificuldade? É muito simples. Eu me matriculei na faculdade, né, 2 anos atrás, estava lá um monte de roupa para lavar, um monte de coisa para fazer, né, não aguentava mais, vou estudar, fugir do serviço de casa, entregar o serviço de casa para o bom, né, eu sempre tive vontade de estudar e eu falava, né, quando as meninas crescerem eu vou estudar, né, vou voltar a estudar, tudo bem, elas cresceram, se formaram, tá, chegou a minha hora de estudar. Só que tem um detalhe, gente, não é fácil. Agora, tu imagina se eu ficar lá reclamando o tempo inteiro que eu estou na faculdade com um monte de coisa para estudar. Imagina, eu escolhi. Então eu nem reclamo, né? Nem vou reclamar, porque eu escolhi, eu preciso aprender, eu preciso fazer uma coisa nova, eu preciso fazer algo novo, é uma necessidade da minha alma, é uma competência que eu preciso desenvolver. Assim também na vida. Aqui a gente diz que o amor é a cura, o amor realmente é a cura da nossa alma. E a gente renasce justamente para continuar essa jornada. Por quê? Porque houve um dia que a gente disse, Senhor, perdi o meu dia, né? Perdi a minha vida, se eu pudesse recomeçar. E a reencarnação é justamente esse recomeço. E aí a gente escolhe aquela família, né? Aqueles amigos, as pessoas que nós vamos encontrar, o meio que a gente vai viver. A gente escolhe tudo isso para quê? Para aprender a amar. E aqui, por quê? Quais são as causas anteriores da nossa aflição? Nem tudo que nos acontece nessa vida foi um problema que a gente teve numa vida passada, né? Aqui, inclusive, Kardec vai dizer que muitas vezes, olha só, item 9, tá, gente? Não há crer, isso é Kardec falando, não sou eu não. No entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Nem todo sofrimento que a gente passa é porque na outra encarnação a gente jogou pedra na cruz. Se fosse assim, né? Às vezes jogou. Camilo Castelo Branco, lá no livro Memórias de um Suicida, ele está lá, ele está no meio lá. Mas ele diz aqui, muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Vou me matricular na faculdade depois de um certo tempo de vida, né? Estou precisando não, mas eu quero. Eu vou me matricular, vou escolher uma vida
Aí a gente vê aquelas pessoas que têm uma coragem, que serve de exemplo para as outras. Ali é um espírito que está passando por uma prova ou uma expiação, ninguém sabe dizer. Ah, não, mas ela aceita com resignação, por isso ela é uma prova. A gente não sabe. Só Deus pode nos julgar. Só Deus sabe a hora que nós estamos aproveitando ou não. Ele vai dizer que esse espírito vai buscar essa prova para ativar o seu progresso. Ele diz assim, nem sempre a expiação é uma prova. Eu nunca esqueço, eu tinha 22 anos de idade, 22, e tinha ficado desempregada. Aí eu vim para Brasília em seguida com 23. E eu fui buscar um trabalho numa creche. Eu fazia na época a campanha do quilo para essa creche e fui buscar a campanha, fui buscar um emprego naquela creche. Né? E comecei a trabalhar lá como voluntária. No dia que eu cheguei, eu falei, eu gostaria de falar com a diretora. Aí veio uma senhora toda encurvada, com uma crise de asma, violenta, e ela chegou e disse assim, minha filha, você gostaria de falar comigo? Eu falei, eu estou esperando a diretora. Ela disse, sou eu. Ai, gente, Dona Maria, não esqueço. E ali a gente fez uma grande amizade. O tempo que eu não fiquei lá trabalhando como voluntária um pouco, depois eu vim para cá. E o esposo dela me contou o seguinte, que quando ela entrava, ela era assim o tempo inteiro, toda arqueada de artrite, artrose, e toda retorcida. Ela tinha uma asma que só parava na hora da reunião mediúnica, vocês acreditam? Com tudo isso, essa criatura dirigia aquele orfanato, né, na época se chamava orfanato, eram 50 crianças em condições de orfanato, Bezerra de Menezes, o nome era, na época, né, se usava essa terminologia, hoje não se usa mais. E ela dirigia ali, eles trabalhavam no centro espírita, os dois juntos, se apoiavam, e um dia, ele me contando, o esposo dela, que ele pediu ao doutor Bezerra, na reunião mediúnica, né, para curá-la, né, para aliviá-la, para entender por que só aliviava na reunião mediúnica. E veio um espírito, que não foi doutor Bezerra, veio outro espírito e falou que a expiação só Deus podia tirar. E que ela havia escolhido aquela prova. Era uma pessoa doce, gente, amorosa, ela me serve de exemplo até hoje. Uma vez eu tenho um problema de dor crônica, né? Além de tudo eu tenho fibromialgia e outras coisas. Aí eu estava um dia na reunião mediúnica, e na hora da reunião mediúnica a gente alivia um pouco. Estava morrendo de dor. Aí me aparece quem, não sei se vocês conhecem, Jerônimo Mendonça, aquele que ficava numa cama, o espírito dele. Quer uma cama, minha irmã? Eu não. Porque ele é muito engraçado, gente. Eu não o conheci, mas o Rômulo conheceu. E eu tenho amigos que conviveram com ele, né? Pessoas que conviveram com ele. Então, aqui tem essa questão. Quando a aflição, o que é a crise que a gente vive, muitas vezes, é aquele fator de transformação espiritual. O que é o tema do nosso estudo de hoje. A gente precisa aproveitar a dificuldade justamente para isso, para crescer. Dizer assim, meu Deus, às vezes a gente desanima, né? De igual, quando eu era criança, mamãe contava uma história de um homem que era muito preguiçoso. Não sei se a mãe de vocês fazia essa tortura com vocês, mas a minha fazia. Esse homem era muito preguiçoso e aí ele resolveu morrer, resolveu ser enterrado vivo. E aí todo mundo, não faz isso, não aguenta. Levam ele numa rede para enterrá-lo vivo. Tinha até a figurinha, era um livro que tinha essa história. E aí, um homem morrendo de pena disse, não, pelo amor de Deus, eu te dou um saco de arroz. Aí o que ia ser enterrado, com casca ou sem casca? Aí, olha, com casca? Ele falou, então segue aí dentro. Às vezes, a gente olha assim, um saco de arroz é com casca ou sem casca? Mamãe sempre fazia essa pergunta, né? Com casca ou sem casca? Estava lá prato para lavar, coisa para fazer. Às vezes a gente olha ali a vida, os desafios da vida, e é com casca ou sem casca? E qual é a diferença? Às vezes a gente olha para a vida e diz, meu Deus, eu perdi tudo. Perdi a vida? Não perdi tudo. Perdi a saúde? Perdi tudo? Não perdi tudo. Mesmo com problemas de saúde, a gente pode
Se a gente tiver fé, se a gente acreditar em Deus, se a gente buscar essa força poderosa, essa força divina que há em nossa alma, a gente vai encontrar caminhos de cura, né? A gente vai encontrar caminhos de realização. Tem coisas, quais são os valores mais importantes, gente, da nossa sociedade hoje? É a saúde, a beleza e o dinheiro, né? Para você ser feliz, você tem que ter tudo isso. Acho que sempre foi assim. Mas se você olha para a vida, né? Aí você diz assim, gente, quanto sofrimento que a gente se impõe na vida, né? Porque a gente acredita mais nisso do que nos 3 valores mais importantes da vida, que são a fé, a esperança e a caridade. O que é a fé? A fé é essa força divina em nós, é a presença divina em nós. A gente sabe que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós somos de Deus. Quem já passou grandes aflições na vida sabe disso. Meu Deus, um diagnóstico de uma doença crônica é difícil de ouvir. De uma doença terminal é difícil de ouvir. Um diagnóstico de um filho com uma doença grave, seja um transtorno mental ou uma doença física, é difícil de ouvir. A perda de um emprego, o medo de enfrentar o mercado de trabalho, que a gente vê muito, nossa, meu Deus do céu, como é difícil você bater na porta procurando um emprego, tudo isso é muito difícil. Agora é com casca ou sem casca, né? Como dizia a mamãe. A gente enfrenta, a gente vai, perdão, com casca, pode deixar que eu descasco, né? Quer dizer, a diferença é justamente essa. E que nos dá força para descascar é justamente a fé, a esperança. Como que a gente pode olhar para a vida e perder a esperança? Quando eu engravidei da minha última filha, as pessoas diziam, tu é doida, tu já tem 2 filhos, agora tá grávida de outro de novo. Mas botar filho no mundo para sofrer? Eu falei, não. Eu estou colocando um filho no mundo é para justamente aliviar o sofrimento do mundo. Gente, como é que você diz isso para uma mulher grávida? Como é que uma jovem escuta uma coisa dessa? E nos dias de hoje também é assim, né? A minha filha é médica, ela veio, né? Essa semana passada, 2 semanas atrás, ela alcançou o título de mestrado. A outra, graças a Deus, se formou ontem na residência médica, né, de intensivismo. A outra é uma professora maravilhosa. Então, assim, são pessoas que trabalham, pessoas que enfrentam a vida, têm as suas dificuldades, mas têm a alegria de viver, né? Tem a família, tem o amor na família. Que isso é o que nos dá a força para superar as aflições. Então, as aflições, os espinhos da vida, né? Eu tenho uma roseira que meu marido me deu de presente de 10 anos de namoro. Essa roseira tem 25 anos. Ela é cheia de espinhos, mas é a que é a mais forte do jardim, é a que dá o melhor perfume e é a roseira mais bonita. Mas ela é a mais cheia de espinhos, né? Sei lá por quê, né? Porque eu adoro rosas. E aí vem uma questão importante, é a questão da força. Essas aflições, essas dificuldades nos impulsionam para frente. Nunca esqueço de uma vez que a minha mãe passou uma perseguição num trabalho muito grande, uma época, e ela mudou de lugar, mudou de tudo, fez uma mudança geral, e ela disse, eu agradeço muito a Deus, minha filha, pelas pessoas que me perseguiram, justamente porque elas me impulsionaram a ir para um lugar diferente, e hoje foi melhor para mim. E aí é o modo como a gente olha. É o modo como a gente olha. Aí vem as grandes aflições, a questão do perdão. Às vezes a gente passa, hoje de manhã, conversando com a minha filha sobre essas questões do perdão. E a gente olha para trás e diz assim, graças a Deus que a doutrina espírita foi me dando elementos para que eu hoje chegasse a um ponto de pensar, né? Isso aqui que os espíritos nos lembram. A gente está aqui para desfazer os nós. Né? A gente está aqui para desfazer os nós. O André Luiz diz isso, não corte, os livros mensageiros, não corte onde você pode desatar. É no livro dos mensageiros que está. É uma instrução que os mentores estão dando. A gente não pode. Tem nó que não tem jeito, a gente tem que cortar. Tem vínculo que a gente tem que cortar realmente. Mas como é que a gente sai desse vínculo que a gente tem que cortar? Como é que vai o nosso coração? Porque naquele momento é uma desvinculação. A gente vê isso, o Emmanuel explica isso lindamente no livro Vida e Sexo.
é uma desvinculação, é um afastamento, né? Na Bíblia, no Eclesiastes está escrito, há tempo de juntar e tempo de afastar. Às vezes a gente precisa de se afastar de determinadas pessoas, de determinados lugares, de determinados tipos de relação, porque isso está sendo prejudicial para nós e para elas. Mas como é que vai o nosso coração? Se eu for com o meu coração cheio de ódio, gente, eu não saí. Porque o que pode, não sei se alguém um dia aqui já chegou o fim da noite, deitou na cabeça e não se esquece da ofensa vivida, né? E ali está remoendo na cabeça. Então a gente começa a pensar, olha como Jesus é sábio, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Porque se eu ficar com aquela pessoa na cabeça, ele é o próximo mais próximo que eu tenho, né? Quem é o próximo mais próximo que eu tenho? Aquele que está dentro do meu coração. E quem é que fica no coração da gente muito mais? Aquela pessoa que a gente tem ódio, que a gente tem mágoa, que a gente tem rancor, e a gente vai carregando. Então, às vezes, a gente precisa se desvincular e limpar a alma e desejar o bem, né? Há uma lei na vida, né? Há uma lei de reconciliação. Quando houver condições, a vida coloca a gente frente a frente, às vezes numa próxima encarnação, né? A pessoa como chefe e a gente como o subordinado, ou o contrário, e a gente vai, né, desfazendo aquelas antipatias, aquelas coisas. Às vezes a gente tem antipatia que é de outra causas anteriores das aflições, mas às vezes é porque a gente é tão antipático mesmo que ninguém aguenta, né? Ninguém suporta. Então, aqui o Kardec vai nos lembrar, quando ele fala dessa situação, né, de causas anteriores das aflições, ele vai dizer, sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas já é um indício de que aquela prova foi buscada voluntariamente. Aí eu me lembro da minha amiga, Dona Maria, né? Antes de ser imposta, constitui prova de forte resolução, e isso é um sinal de progresso. E aí ele vai lembrar que os espíritos, Kardec vai lembrar que nós, né, os espíritos, nós somos espíritos, encarnados, nós somos espíritos, não podem aspirar completa felicidade até que não tenham se tornado puros. Então qualquer mágoa, qualquer mácula, né, qualquer impureza que a gente tiver, impede a nossa entrada nos mundos felizes. Então é aqui na Terra que a gente vai se transformando. Eu adoro essa palavra, autotransformação. A gente vive um processo de autotransformação o tempo inteiro, a gente está se transformando. A Terezinha que entrou por aquela porta, entrou no céu hoje, né? Não é a mesma Terezinha que vai sair, porque nós estamos aqui juntos. Nós estamos fazendo essa reflexão, né? Essas palavras estão passando por mim, chegando até vocês, igual a luz que passa por essa lâmpada, né, e nos ilumina. Ela vem aqui de Kardec, dos amigos espirituais, dos benfeitores da casa, né, do estudo que a gente fez, e a gente vai compartilhando. Então a gente está num processo de autotransformação o tempo inteiro. Então Kardec vai nos lembrar aqui que as provações da vida fazem com que, quando elas são bem suportadas, fazem com que nós nos adiantemos. Ele diz aqui, apagam faltas e nos purificam, são remédios que limpam as chagas e curam os doentes. Então, quando eu estou numa situação que, meu Deus do céu, situação de estresse dentro do trânsito pesado, né? Nossa, meu Deus, como isso é difícil. Aí você está naquele trânsito pesado, você pode escolher, você reclama do motoqueiro que chuta o seu retrovisor, gente, Brasília dá assim. Chuta o retrovisor, bate no retrovisor, fica com raiva, faz coisas assim. Você pode ficar se queixando, reclamando daquela pessoa, ou você pode manter uma música espírita ali. Deixa eu manter minha playlist espiritual atualizada aqui. Vamos escutar o GAN e te ofereço paz e vai, e a gente segue. Então, é ali na prova que a gente vai saber se a gente está ou não fazendo a melhor escolha. É em casa, né? Às vezes você tem uma pessoa dentro da sua casa que fecha uma gaveta, apenas 30% da gaveta, né? Os outros 70% da gaveta fica lá aberto.
E aí você passa, aí você vai, bate a perna na gaveta, aí você pode escolher brigar com a pessoa, você escolhe fechar a gaveta e começa a treinar essa pessoa, esse familiar, né, para fechar a gaveta. Garanto a vocês que com o tempo elas conseguem até 80%, tá? 80% da gaveta fechada, já consegue. Ou seja, a gente vai se modificando, né? A gente junto uns com os outros. Meu Deus do céu, como que a gente casa sem perdoar, gente? Sem ter capacidade de perdoar? Quantas vezes por dia o meu marido precisa me perdoar? Mais de 70 vezes 7, com certeza, né, meu amor? Não, não é tanto assim. Ele fez assim com a cabeça. Pois é verdade, né? A gente vai relevando, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo junto, né? Também tem uma outra coisa em relação às aflições, é alguém diz assim, mas olha, não me lembro, não fui eu, né? Então, não fui eu. Kardec vai lembrar aqui sobre a questão do esquecimento do passado. Vocês já imaginaram se aquele filhinho, aquela filhinha linda que você tem nos braços, você lembrasse da maldade que você fez com ela na outra vida e ela agora está ali te pedindo perdão e você está pedindo perdão a ela, né? Ai, graças a Deus que a gente não lembra. Nunca esqueço uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sei onde eu ouvi, eu só sei que é do Dr. Bezerra de Menezes, que ele vai falar nas águas salvianas da reencarnação. Dilui-se nas águas salvianas da reencarnação. Salvianas é aquilo que salva, aquilo que cura, né? Porque a reencarnação é justamente para isso. Para que a gente possa, né, esquecer o passado e recomeçar. Meu Deus do céu, quem é que vai fazer um bolo? Minha vizinha faz um bolo perfeito. E você vai fazer um bolo e aí você diz, não, mas espera aí, né, vamos desmanchar o bolo de novo para a gente... Não tem mais jeito, já foi cozido ali no forno, já passou pela reencarnação, já foi provado no fogo. Pronto, não tem como desmanchar, agora é outra coisa. Assim também somos nós. A cada existência física, nós passamos aqui pelo fogo da reencarnação, nós somos outras pessoas. Esse passado, às vezes as pessoas me dizem, Terezinha, eu queria tanto saber o que eu fui no meu passado. Pelo amor de Deus, não inventa isso. Não inventa isso, né? Eu queria saber quem foi o meu namorado da outra vida, quem foi, né? Não inventa, né? Você vai se arrepender, né? Quem fui eu. Por quê? Porque coisa boa não foi, né, gente? É só você estudar história geral. Quando você estuda história geral, meu Deus do céu, a gente estava no mesmo mundo que esse povo, então eu não era muito diferente. Então é melhor esquecer. Quando os espíritos às vezes permitem que a gente se lembre de alguma coisa, tem alguma função importante, né? Só. Conheço inclusive casos, eu conheço 2 casos muito graves. Uma pessoa, ela enlouqueceu mesmo, né? Ao fazer uma regressão de memória, inclusive na época era num determinado centro espírita. Pessoa muito próxima a mim. Então, tem coisa que não é melhor não mexer. Kardec vai dizer que essas lembranças teriam muito inconvenientes, poderiam em certos casos nos humilhar, né? Ou então exaltar o nosso orgulho, assim como também travar o nosso livre-arbítrio. Então, quais são os motivos? Eu ainda estou com Kardec aqui. Já está quase no fim, gente. Paciência é o treino de vocês comigo hoje, né? Motivos de reencarnação. Ele diz aqui, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento. Como que a gente pode bendizer o sofrimento? Quando que alguém, né, bendiz aquela dor, aquele sofrimento? Às vezes, é aquele sofrimento que a gente está vivendo, que a gente vai treinando, né, paciência, resignação, humildade. Gente, às vezes a gente é muito acelerado, né? Então imagina, você faz uma cirurgia, 40 dias ali, dependendo das outras pessoas, que alguém te tira traga um copo d'água, que isso, que aquilo outro. E aí você vai ficar reclamando, né? São experiências que nos tornam mais humildes.
né? O sofrimento vai nos ensinando a ser mais humildes. Meu Deus, né? Eu preciso da outra pessoa está me ajudando, e muitas vezes eu vou ser exigente, ficar reclamando dessa pessoa. Ele diz aqui, também essas palavras podem ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores desse mundo são pagamento de dívidas de vossas faltas passadas. Então nós temos faltas passadas que nós escolhemos, nós demos e que nós escolhemos desfazer. Né? Quem gosta de desatar nó, eu gosto de desatar nó, e a minha filha também gosta de desatar nó. E a gente estava bordando esses dias, resolvemos bordar. Ela, mãe, eu adoro desatar nó, deixa que eu desato. Eu também gosto de desatar nó. Então tu desata esse e eu esse. Porque eu sou filha de uma bordadeira, né? Eu ficava com a incumbência de desatar os nós lá com 13 anos de idade. Então, a gente vai aprendendo, né, a desatar os nós da vida. E aí, para a gente concluindo, por favor, me avise, porque senão eu vou sair daqui 00:30. E hoje não tem 29 de fevereiro. Ele diz o seguinte, que a calma e a resignação, Kardec vai lembrar, que vem da maneira como nós consideramos a vida terrestre, é justamente aquilo que dá confiança no futuro, vai dar ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Para o espiritismo, gente, a loucura, né, quando a gente adoece, a gente tem um surto, um transtorno mental grave, ele vai dizer que tem uma relação com as dificuldades que a gente não consegue suportar. E é verdade. A gente vai ver, se a gente for estudar mesmo na raiz dos problemas mentais, né, por que a gente tem tanta depressão, tem às vezes, aí alguém diz, não, Terezinha, mas minha depressão é uma depressão endógena, eu preciso tomar um determinado medicamento para repor. Sim, tudo bem, você precisa tomar um medicamento para você repor, você precisa se cuidar, mas não é só por causa disso. Porque os nossos problemas, segundo o Espiritismo, e eu concordo plenamente, senão não estaria aqui, nossos problemas de saúde, segundo o Espiritismo, têm uma relação justamente com o quê? Com a condição do nosso espírito. Então, às vezes, a gente renasce com um problema físico justamente para a gente ter cuidado do nosso corpo, e aquele cuidado com o nosso corpo nos alerta para quê? Para determinadas virtudes que a gente precisa desenvolver. Às vezes a gente é acelerado demais, nervoso demais, irritado demais, perde a cabeça por qualquer coisa, a pressão sobe, o que é que a gente faz? Né? Toma remédio da pressão, mas não adianta nada. Não adianta nada, a pressão baixou, mas eu continuo nervoso. Por quê? Porque eu preciso treinar a paciência, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de compreensão, de ajuda, de alguém que me ajude a treinar, a gerir o meu estresse. Para vocês terem uma ideia, existem cursos de gestão da raiva. Gestão da raiva. Você aprender, você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir nojo de alguém, você vai sentir isso, e você precisa treinar, né, para viver bem. Então, graças a Deus, a gente já está num mundo onde a gente começa, né, a olhar para as outras pessoas de uma forma diferente. Então, o Espiritismo vai dizer isso para a gente. Aquilo que a gente não consegue, né, não tem coragem de suportar. O que é a coragem, gente? A coragem é uma virtude. A virtude é uma força, né? Então, ele vai dizer que se a gente encara a vida dessa forma, da forma que o Espiritismo nos ajuda a encarar, ele diz aqui, faz com que o homem receba com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias, né? Aí já aconteceu. Meu Deus, eu vinha para Anápolis, aí o carro quebrou, o quê? Esse carro para lá? Tá. E às vezes, ela já me avisou que tá na hora. E às vezes a gente para e diz, meu Deus, evitou um mal maior lá na frente. Então, vamos aprendendo, né, a confiar em Deus. Nós precisamos, para nós concluirmos o nosso trabalho, nós precisamos de 3 coisas: fé, esperança e caridade.
E só para finalizar, eu lembrei de Jerônimo Mendonça agora, que ele ia fazer uma palestra, não pôde ir, aí uma pessoa foi no lugar dele, e aí sofreu um acidente de carro. E ele está lá todo grato, né? Porque não sofreu um acidente de carro, mas não morreu. Aí ele abre o Evangelho, aí o Evangelho estava lá escrito: se fosse um homem de bem, teria morrido. Gente, muita paz, muito obrigada, viu? Até mais, obrigada. Essa água para mim, né? Obrigada. Nós aqui te agradecemos. Espera aí que eu tenho que sair devagar. Profundamente. Meu querido, eu te agradeço, por favor, eu preciso. E vamos pedir a Deus que te fortaleça cada vez mais esses talentos maravilhosos, essa capacidade de comunicar, para que você esteja aqui mais vezes conosco. Se Deus quiser, a gente vai vir. Meus irmãos, essa tarde abençoada que a misericórdia de Deus nos concede, essa oportunidade linda de estarmos aqui mais uma vez juntos, aprendendo um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, que possamos colocar em prática essas lições maravilhosas que a nossa irmã Terezinha nos trouxe. Vamos fazer esse exercício da transformação íntima e o exercício do amor em nossos corações, esse amor incondicional, que é capaz de olhar uns aos outros com olhos de irmãos, sem julgamento. Que possamos continuar aqui nessa vibração maravilhosa, recebendo esses fluidos que caem sobre nós como cascata de chuva e nos renovam e nos completam, para que possamos retornar aos nossos lares no final da tarde, renovados em tudo, e sermos realmente capazes de multiplicar essa luz bendita que ilumina agora a nossa mente, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio e saúde. Que possamos levar de volta aos nossos familiares, aos nossos lares, essas bênçãos renovadas sobre cada um de nós nessa tarde. E vamos continuar com essa vibração de amor e de paz, para que possamos não apenas receber, mas contribuir com os trabalhos que são realizados ali dentro agora, que a equipe espiritual se desdobra para cuidar de cada um de nós. Então que possamos ofertar o que temos de melhor em nós, de amor, de carinho, de atenção, de vibrações amorosas, em benefício de cada um de nós que aqui estamos, encarnados e os desencarnados, que também são nossos irmãos e precisam muito dessa vibração de amor e de paz. Então que possamos contribuir com a equipe espiritual que se desdobra diariamente para nos atender, que possamos ofertar o amor que temos em nosso coração e sermos melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, agora e sempre.